Estamos falando muito sobre o tema do Irã e dos Estados Unidos. Mas o que está realmente acontecendo entre esses dois países? Ou seja, enquanto os Estados Unidos acumulam poderio militar diante do Irã, praticamente já se preparando para atacar, mas ainda não tomam uma decisão final. O Irã continua com as ameaças de praticamente cancelar uma parte fundamental do comércio internacional, explodir com bombas grande parte do Oriente Médio, inclusive os primeiros e mais importantes aliados dos Estados Unidos na região. Mas afinal, de onde vem todo esse conflito? Conceitualmente, o que está realmente acontecendo entre esses dois países? Eu adoraria resumir isso. E também vou adorar conhecer as opiniões de vocês sobre essa teoria, se acham que faz sentido ou não. Tanto diretamente com esses dados sobre ambos os países. Quando falamos sobre o que está realmente acontecendo entre Irã e Estados Unidos, necessariamente temos que, de alguma forma, nos colocar do ponto de vista do agressor, daquele que agora mesmo colocou seu poderio militar diante do Irã. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a situação na região é basicamente a seguinte: o Irã está vivendo de acordo com suas próprias regras, falando claramente, como bem entende, comercializa tranquilamente com a China. E isso mesmo estando sujeito a duríssimas sanções por parte dos americanos, mas de alguma forma absolutamente inexplicável, principalmente para a própria Casa Branca. Continua resistindo, na verdade, às tentativas de golpe de Estado que estão sendo constantemente realizadas pelas mais poderosas democracias dos Estados Unidos e de Israel. Ao mesmo tempo, Israel continua pressionando constantemente a Casa Branca. E aqui, o papel do sionismo é claramente fundamental. Ou seja, agora ainda por cima com Donald Trump, com toda a situação em nível internacional que ele carrega nas costas, e onde está sendo uma constante. Quero e não posso, nem em nível nacional, repito, nem em nível de política externa, pois aí está o preciosíssimo Netanyahu, tocando no ombro de Donald de forma constante e dizendo: tem uma vitória. Vitória que vai maravilhar o mundo inteiro. O que temos que fazer é ir atrás do Irã. De fato, eles estão tentando convencer Trump e todos ao seu redor de que o Irã está prestes a agir. O que já vem acontecendo, pelo menos nos últimos 10 anos, é que o Irã está tentando obter armas nucleares e que, portanto, é absolutamente necessário destruí-las. Agora mesmo. Temos que agir, porque senão vamos perder a oportunidade. E além disso, aqui entre nós. E repito, Netanyahu acrescenta: o quão bonita vai ser essa vitória? Nem você acredita nisso. Esse tema, claro, especialmente a questão do armamento nuclear, é usado como um dos principais argumentos a favor de uma solução militar contra o Irã. Embora Israel entenda perfeitamente que não poderá resolver o problema sozinho, caso seja necessário. Então, de fato, eles recorrem ao irmão mais velho, que aqui, permitam-me dizer, não fica muito claro. Quem é exatamente o irmão mais velho? Os Estados Unidos de Israel ou Israel dos Estados Unidos? Em última instância, o Irã foi atacado uma vez e está se preparando para ser atacado novamente. Mas eles querem fazer isso da maneira mais barata, mais rápida e que lhes dê um efeito garantido. Acima de tudo, repito, por causa da situação política do próprio Donald Trump, que agora não pode se arriscar. E isso que eu estava falando há pouco, isso é uma espécie de transição, uma mudança. Lanavi é mestre dos mestres. Ou seja, é isso que está sendo colocado agora mesmo nessa balança. Para Donald Trump, isso é realmente muito importante. E cada passo que ele dá precisa ser muito bem calculado, de modo que depois possam compartilhar com orgulho nas redes sociais. Declarar isso como uma tremenda vitória. E, acima de tudo, uma vitória que não custou a vida de nenhum militar norte-americano. O que, tratando-se do Irã, está ficando cada vez mais complicado. No ideal, tudo deveria terminar com uma mudança de regime em Teherã.
Mas neste momento, os norte-americanos também não querem fazer isso com as próprias mãos. Eles precisam manter os iranianos sob tensão. Tem que demonstrar força. Israel está lá, mas também não acaba agindo. Todos ficam se observando uns aos outros. E enquanto isso, o Irã, com a ajuda dos aliados, neste caso a Federação da Rússia e a China, consegue controlar os protestos desde a raiz e, de certa forma, voltam à estaca zero. Para o Irã, na verdade, porque temos visto a situação do ponto de vista dos Estados Unidos. Mas para o Irã, não é nem de longe mais fácil. O Irã não pode destruir completamente Israel ou as forças americanas na região. E sabe disso perfeitamente. Ou seja, está claríssimo para eles. Não podem fazer isso nem na prática, nem na teoria. No entanto, a obtenção real de armas nucleares mudaria drasticamente esse equilíbrio. Mesmo algumas ogivas tornariam o país praticamente invencível. Mas lançar um ataque direto contra os navios americanos, ou apagar do mapa as bases no Catar ou na Arábia Saudita, como se faz em uma guerra normal, o Irã também ainda não está preparado nem pronto para fazer isso. Isso significa automaticamente uma grande guerra com Israel e os Estados Unidos, na qual, de fato, vai ter pouquíssimas chances. Vai causar muitos danos aos Estados Unidos. Mas há uma grande probabilidade de que acabe perecendo em combate, o que também não é a intenção do governo iraniano. O que eles querem é viver em paz e controlar a soberania do próprio país. Os americanos podem acabar, teoricamente pelo menos, com o Irã. De fato, isso também terá um preço para eles. E eu diria que em nenhum caso isso é desejável para nenhuma das partes. Mas ainda não fazem isso porque estão envolvidos em muitas outras questões. Tem a Ucrânia, até pouco tempo tinha a questão da Groenlândia e a Venezuela, que eles também precisam controlar. Em breve haverá eleições intermediárias, que a equipe de Trump está cada vez mais perto de perder, de forma absolutamente estrondosa. Portanto, ocorre uma situação típica de dissuasão mútua. Mesmo sem o Irã, ainda se supõe esse armamento nuclear. Ou seja, todos entendem que podem causar danos uns aos outros. E todos entendem que esses danos poderiam ser absolutamente devastadores para ambos os países. Ou seja, ninguém quer dar o primeiro passo, porque isso seria percebido como uma tentativa de aniquilação total. Todos estão nessa situação. Portanto, eles têm medo de cruzar a linha depois da qual o inimigo muito provavelmente acabará decidindo que estão tentando matá-lo. Absolutamente de verdade. E, portanto, responderá exatamente da mesma forma. E é assim, exatamente que eles vivem. Ou seja, alguns têm uma bandeira vermelha da vingança, e aqui estamos falando especialmente do Irã. Outros declaram que não. Nenhuma guerra pode terminar sem eles. E aqui estamos falando especialmente de Donald Trump. Mas o que está claríssimo é que nenhum dos dois países está agindo. Mas a grande pergunta é: por que diabos então Donald Trump se meteu na região? Eu aposto que isso tem a ver com outra estratégia midiática para desviar a atenção. E também, talvez, com alguns cálculos errôneos feitos pela Casa Branca, onde, de fato, acharam que a vitória estava praticamente garantida. Seria muito fácil de conseguir e, portanto, chegariam ao Irã. Algumas bombas aqui, outras bombas ali. O que seria o que dizem na Espanha? Chegar e beijar o santo. No entanto, agora parece que a situação vai ser bem diferente caso esse conflito aberto realmente aconteça. Que, olha, ainda não começou de fato. E eu acho que isso, o que acabei de compartilhar com vocês, o que me parece bom é a teoria pessoal, né? Que eu tenho, me parece o que melhor explica. O relacionamento está muito complexo. É uma relação de quero, mas não posso. De ambas as partes, principalmente, e acima de tudo, pelo lado dos Estados Unidos, acho que é por isso. Todo o resto se explica perfeitamente tendo isso em mente. Ou seja, de fato, eles gostariam de aniquilar o governo do Irã.
gostariam de tomar o controle do Oriente Médio. Muito provavelmente, eles se sentiriam ainda mais pressionados, especialmente pelos amigos sionistas, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Na hora de se envolver nesse conflito, que nem deveria dizer respeito a eles. Mas afinal de contas, agora estamos no ponto em que estamos. Onde estão os Estados Unidos? Está em jogo muita coisa e, de forma muito pessoal, Donald Trump está arriscando tudo diante de um Irã que tem muito a responder e que também está arriscando muito, mas que pode causar a eles um dano de caráter existencial. Então eles chegaram e supostamente têm absolutamente tudo preparado, mas pelo que foi mencionado anteriormente, ainda não estão decidindo.